Oi, pessoal, voltamos. Infelizmente, por algum motivo, foi encerrada a live, mas vamos voltando. Eu não sei o que aconteceu, mas vamos lá, vamos que vamos. Assim que a Bia voltar, eu já começamos novamente. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, bom dia. Voltando. Quem sabe faz ao vivo, não é verdade? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, de volta. Vamos voltando. Oi, Oi. acho que caiu a sua internet, né? Que eu recebi uma mensagem aqui que o vídeo tinha sido encerrado. Pois é, do nada aqui. Não, a internet tá de boa, tá tudo em ordem aqui. Eu não sei. É o Instagram nos derrubando. É, tá querendo boicotar aqui a nossa live. Mas vamos lá, vamos continuar. Quem viu o começo ganhou a persona. Quem não viu vai ter que contratar a Bia. Aliás, só deixar um recadinho, eu tenho no link da minha biografia tem um canal do Telegram e lá no Telegram tem um e-book para a pessoa desenhar a persona. Então, todas as perguntas, né, inclusive é um material do curso, interno do meu curso, que eu disponibilizei ele lá gratuitamente, para a pessoa baixar esse material e traçar, desenhar essa persona, né? Então, quem perdeu a primeira parte, vai lá no canal do Telegram, o link está lá na minha bio, e baixa esse material. Lá também tem um calendário com 30 posts por mês, para você ter ideias de 30 posts. Tem um calendário para analisar métricas, então tem bastante material lá. Procuro estar sempre disponibilizando bastante material lá. Legal, eu faço parte do grupo, estou sendo beneficiada, com certeza. Que bom. Bom, Bia, nós estávamos falando sobre a diferença entre essa briga aí da galera de conteúdo grátis, não conteúdo grátis, dou tudo, não dou tudo. Como que funciona? Como que você consegue separar isso ou não? Bom, então, como eu te falei, né? Para mim não existe essa separação. O que eu posso, é lógico, né? Acontece, por exemplo, uma pessoa me chama no direct e aí ela fala, eu quero. Como, por exemplo, às vezes eu faço as análises gratuitas, né? Deixe seu arroba para eu analisar seu perfil. Aí eu analiso, faço uma análise e aí às vezes a pessoa me chama no direct. Mas eu não entendi, você não me ensina a fazer isso? Não, eu não tenho como te ensinar, porque é uma coisa complexa, eu não vou ensinar por uma mensagem no direct. Eu te passo as alterações, né? Te explico as alterações, inclusive eu faço um post nos stories com as alterações que a pessoa precisa fazer, mas eu não consigo, né, de forma gratuita, pegar na mão dela e ensinar ela a fazer, até porque a minha consultoria, por exemplo, ela tem 30 dias, então eu não teria como, num áudio de direct, eu ensinar a pessoa como que ela faz todas aquelas mudanças no perfil. Mas para mim essa questão de conteúdo não tem esse negócio de esconder o jogo. Então, isso aqui eu vou dar gratuito, isso aqui eu não vou. Tanto que todo o meu conteúdo lá no meu feed tem muito conteúdo que é inclusive do curso, que eu disponibilizo lá. Lógico, quando a pessoa precisa de um plus, quando ela precisa que pegue na mão dela e ensine ela a fazer, aí sim ela precisa contratar uma consultoria. Mas em termos de conteúdo, eu penso dessa forma. Tem gente que pensa diferente, eu respeito a opinião das pessoas, mas a minha forma de pensar é essa. E a gente sabe que sua linha de formações nem sempre foi nessa área. Como que você foi chegando? Quais foram os aprendizados que você foi fazendo no caminho para chegar até a área do marketing digital? Bom, a minha história ela é bem. Acho que eu levaria umas 3 lives para contar tudo que eu já fiz nessa vida, né? Então, assim, a minha formação inicial, eu sou formada em nutrição, atuei na área como nutricionista por 10 anos, tive consultório, fui concursada, trabalhei num hospital da universidade, então tinha uma história aí de hospital.
mas eu estava extremamente cansada, esgotada, porque quem trabalha em hospital sabe que a gente não tem sábado, não tem domingo, então eu vivia muito cansada, eu era muito nova, né? Na época eu não tinha filhos, então assim, conseguia acompanhar um ritmo mais pesado, só que estava cansada daquele ritmo de hospital. Depois que eu tive a minha filha, eu fiz direito, uma faculdade que não tinha nada a ver, eu fui para outra área. Quando eu terminei a faculdade, eu já estava com a minha carteirinha da OAB na mão, eu fui advogar. Só que não, o meu coração, eu falo assim que o meu coração não batia muito forte por nenhuma das duas profissões. Nutrição ainda foi uma profissão que eu atuei por mais tempo, que eu gostava, mas pelo direito eu não sentia o mesmo amor. E eu falo assim que eu acordava segunda-feira muito irritada, eu acordava segunda-feira e falei, nossa, eu tenho que ir pro escritório, porque eu não sentia, acho uma profissão linda, acho assim, gosto até hoje de conhecer um pouco mais das leis que vão chegando, mas não era uma coisa que eu sentia vontade de fazer. E aí eu fiz 7 formações na área de coaching, na época atendi como coach, mas o coaching ele me ajudou principalmente a me conhecer melhor. E foi me conhecendo melhor que eu percebi que eu não só tinha habilidade com o marketing digital, mas que eu também tinha facilidade de passar o meu conhecimento para as pessoas. Eu sempre gostei muito dessa área do ensino, né? Eu sempre gostei muito de ensinar. Só que para a gente ensinar, a gente precisa aprender. E eu também sempre gostei muito de aprender. Tanto que 7 formações em coach, eu levei 3 anos para fazer fiz mais de 20 cursos dentro da área de coaching, na área financeira, na área de emagrecimento. E eu percebi isso, então, o gostar do aprendizado e o gostar de ensinar. E aí, um dia, num grupo de WhatsApp, um grupo que eu participava, que era um grupo, inclusive, de coaches, o pessoal começou a discutir, inclusive, sobre a persona. E eu vi que os coaches ali estavam muito perdidos com relação à persona, e as pessoas falavam assim, nossa, mas quem que é essa persona que eu não consigo definir e tal? E eu falei, gente, é muito simples, né? Falei, é muito simples. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um Zoom em grupo, ó, de forma gratuita. E vamos fazer uma lista das pessoas, a gente juntou ali umas 20 pessoas, e eu dou uma aula para vocês sobre persona, explico tudo que eu sei e ajudo vocês. Até então eu nem pensava em trabalhar com marketing. E aí eu fiz essa aula e quando terminou a aula, inclusive 2 colegas do curso de vocês fizeram, né, 2 colegas eram desse grupo. E aí terminou a aula e vieram me perguntar quanto que era a minha consultoria em marketing. Eu falei, gente, mas eu não trabalho com isso. Não, então se você não trabalha, você tem que trabalhar, porque você explica pra gente de uma forma muito simples. Foi o que eu mais escutei, né? Você explica de uma forma simples. E aí eu juntei toda essa bagagem do autoconhecimento, comecei a me fazer perguntas, né? E comecei a entender muito mais sobre o que eu realmente queria. E aí hoje eu falo assim, quando eu falo que segunda-feira é o meu dia preferido, as pessoas dão risada. E é mesmo, porque apesar que eu trabalho sábado e domingo da mesma forma, mas a segunda-feira ela me dá uma sensação assim de recomeço de semana, de um monte de trabalho para fazer, e isso me gera muita felicidade hoje, o que eu não tinha no passado. Então eu acho que o autoconhecimento, na verdade, que alguém colocou aqui, autoconhecimento é o primeiro passo para fazer as melhores escolhas, com toda certeza. A Mônica, a minha bebeta. Acho que todo mundo deveria passar por um processo de autoconhecimento na vida, sabe? Entender melhor sobre as suas emoções, aprender, por exemplo, a não descontar emoções na comida, na compra compulsiva de roupa, sapato, bolsa, aprender a sentir realmente, porque a emoção tem que ser sentida, né? Esse é o passo número 1, a gente precisa sentir, deixar que as emoções... Se eu estou com raiva, eu preciso me permitir, por um tempo, sentir aquela raiva. Mesmo que eu coloque um tempo, olha, eu vou sentir raiva por 10 minutos, depois eu vou continuar trabalhando. Porque se a gente desconta, se a gente não faz isso, a gente acaba descontando em comportamentos como o comer compulsivo, o comprar compulsivo, e tem gente que vai para droga, tem gente que vai para o álcool, e é porque as emoções não são realmente sentidas. Exato. E tem pessoas que chegam até, por exemplo, no meu caso, com os meus alunos, o que eu percebo é que muitas vezes as emoções não vividas atrapalham ele a se desenvolver, a ter vontade de fazer as coisas, de cumprir com seus compromissos, de expandir a sua visão, né? Eles vão meio que se fechando em um casulo e isso vai atrapalhando todas as áreas da vida, inclusive o aprendizado. O aprendizado.
E assim, Jana, hoje a gente vive numa era muito, muito, muito digital, então as nossas crianças, elas estão muito conectadas o tempo todo, né? Então, o que acontece? A criança tá triste, o pai e a mãe vai lá e dá o celular e fala, brinca um pouquinho aí que a tristeza passa. E, na verdade, assim, isso atrapalha muito, porque a gente tem crianças hoje que não sabem mais, por exemplo, lidar com tédio, não sabem mais se, por exemplo, acaba a internet, acaba a energia de casa e fica sem internet, as crianças não sabem o que fazer, porque elas vivem num mundo que elas chegam num restaurante, elas já pedem a senha do Wi-Fi. Então, esse é o mundo que a gente vive. Então, a gente precisa mostrar para as crianças que as emoções têm que ser sentidas, senão vão ser adultos frustrados, adultos que não conseguem aprender, não conseguem se desenvolver, justamente porque não sentem as próprias emoções. Uhum. E as pessoas que trabalham com essas coisas, como que elas usam isso, sabendo disso, para se comunicar no marketing digital, para fazer com que as pessoas entendam isso e ao mesmo tempo oferecer os seus trabalhos? Como assim? Não entendi a tua pergunta. Como que eles podem utilizar esse conhecimento? Por exemplo, nós estávamos falando de persona, agora nós falamos da importância do autoconhecimento, de saber essas coisas, e a maioria do meu público é envolvido com esse mundo do autoconhecimento, de coaching, de liderança de equipe nas empresas onde eles trabalham, e eles usam as redes sociais para oferecer os seus trabalhos. Ou seja, o marketing digital. Como que a gente pode unir conhecimento e transformar isso numa comunicação digital e não apenas um post de frase motivacional? Como que a gente faz essa preparação de conteúdo? É possível você explicar? Eu sei que é um pouquinho mais complexo, mas dá uma ideia aí pra gente. Na verdade, eu vou fazer um convite, inclusive, até porque realmente é uma coisa complexa. Lembrando que é a primeira vez que eu tô falando sobre isso, tá? Era segredo de Estado até hoje, não é mais. Amanhã, domingo, vai abrir as inscrições para um workshop gratuito que eu vou fazer no dia 6/10, que o nome desse workshop justamente é Chuva de Posts. Então, o que é o Chuva de Posts? O Chuva de Posts é justamente para ensinar as pessoas a fazer posts muito mais assertivos, que realmente se conectem com a persona, que realmente que atinjam ou a dor ou o desejo daquela persona, e o melhor, de uma forma muito simples e muito rápida. Por isso que a gente chama de Chuva de Posts. Hoje eu posto 4 vezes ao dia, ou seja, 4 vezes 7, 28. Eu faço 28 conteúdos e eu levo uma média de 2 a 3 horas para fazer tudo. Já o post, a ideia, o post e a legenda. Então, assim, eu criei um método que eu tornei as coisas um pouco mais fáceis. É lógico que também vai da habilidade, né? No começo eu levava um pouco mais. Mas é possível fazer as coisas de uma forma muito mais rápida e é isso que eu vou ensinar no workshop. Então, não abriu as inscrições ainda. Eu acredito que amanhã o link vai estar lá na minha biografia, né? Porque, assim, a gente começa a fazer a divulgação 10 dias antes, então como vai ser dia 6, então a gente começa a divulgar amanhã, tá? Então estão todos convidados, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Então, assim, o que a gente precisa entender em primeiro lugar, tá? Uma frasezinha que mamãe dizia lá quando a gente era criança: quem não é visto não é lembrado. Essa é a frase, principal frase que vocês precisam, assim, levar para vocês, escrever num post-it e deixar ali na mesa de trabalho. Quem não é visto não é lembrado. Então, o que acontece? A pessoa vai lá e posta hoje. Hoje é sábado, eu tô mais tranquila, eu vou postar um conteúdo bem legal. E aí posta. E aí as pessoas olham aquele conteúdo, começam a curtir, comentam o conteúdo, salva o conteúdo, beleza. Aí a pessoa entra num ritmo de semana, não posta mais. E aí lá, quando ela lembra de postar de novo, é sexta-feira da semana que vem. Ou seja, já passaram aí 6 dias que ela nem lembrou de postar no Instagram. O que acontece? Existe uma coisinha dentro do Instagram que todo mundo culpa pelo seu fracasso, que se chama algoritmo. E, na verdade, o algoritmo não tem culpa de nada. Quem tem culpa é a gente de não fazer o que deveria fazer. Porque o que o algoritmo faz? O algoritmo,
quem entrou no Instagram um tempo atrás, lá por 2016, 2017, as coisas funcionavam assim. Nós tínhamos um algoritmo cronológico. Tudo que você postava, Jana, tudo chegava até os teus seguidores. 100% dos teus posts eram entregues para os teus seguidores. Só que numa ordem cronológica. Então, se uma pessoa seguisse eu e você, e nós as duas postássemos, você postasse às 10 da manhã e eu postasse às 10h05, lá no feed da pessoa, quando ela rolasse o Instagram dela, ela ia ver o meu primeiro, porque eu postei às 10h05, depois ela ia ver o seu, e depois ela ia vendo tudo numa ordem cronológica. Mas se ela rolasse o feed, ela via todos os conteúdos de todas as pessoas que ela seguia. Era assim que funcionava há um tempo atrás, tá? Como que funciona hoje? Hoje existe dentro do algoritmo o que a gente chama de filtro de relevância. O que é o filtro de relevância? Cada um de nós tem como se fosse sabe um prontuário médico? Sabe quando você vai num hospital e você tem aquele teu prontuário médico de todas as tuas internações? Mais ou menos isso que o algoritmo tem. Ele tem como se fosse um prontuário seu, com tudo que você curte no Instagram, com tudo que você comenta, com todos os posts que você salva, e ele traça um perfil de usuário seu. Então ele fala assim, olha, a Jana, ela gosta muito de conteúdos na língua inglesa, então tudo que eu tiver de conteúdo, vamos supor, vai ter um workshop de inglês, eu vou mandar para ela. A Jana gosta muito de autoconhecimento, ela curte muito esses conteúdos, então quando tiver por exemplo, a Bia postou hoje um negócio que tem a palavra autoconhecimento, tem tudo a ver com a Jana, então esse aqui vai ser entregue para ela num primeiro momento. Filtro de relevância. Ou então, assim, a Jana vive comentando os posts da Bia, então a Bia sempre vai aparecer lá, os stories que a Bia faz sempre vai aparecer para a Jana, o post que a Bia faz vai ser o primeiro, porque elas interagem muito uma com a outra, elas fazem live juntas, elas conversam no direct. Então, existe isso que a gente chama de filtro de relevância dentro do Instagram. Então, o que acontece? Quando você faz um post lá no sábado, as pessoas interagem com você no seu post, o algoritmo entende, opa, esse post aqui, na primeira hora que você posta, ele fica fazendo o cálculo, ele pensa assim, opa, esse post é bom, um monte de gente salvou ele, um monte de gente curtiu, um monte de gente comentou, então ele é relevante, vou entregar ele para o número maior de pessoas, e ele começa a entregar. Só que o que acontece? A pessoa ficou 6 dias sem postar. Nesse meio tempo, aquelas mesmas pessoas que salvaram aquele conteúdo e que curtiram, elas começaram a ter outros interesses, porque aquela pessoa ficou sem postar, então ela se interessou no fulano, no ciclano, no beltrano. E não se interessou mais por aquela pessoa, porque ela não postou mais. O que acontece? Quando a pessoa lembra de postar lá na sexta, ela posta, e o post dela tem quase que 0% de entrega. Entrega ali para 1% mais ou menos dos seguidores dela. E aí a pessoa fica, nossa, esse algoritmo ele me quer pelas costas mesmo, ele não gosta de mim, ele não entrega os meus posts. Mas não é o algoritmo, é a pessoa. Então nós precisamos ter algo que a gente chama de constância. Constância e frequência. Se eu decidir que eu vou postar todo dia, eu tenho que estar presente, e a minha indicação é que você poste todo dia. Eu preciso estar presente ao menos uma vez por dia para o meu seguidor. Agora, não, eu não consigo postar todo dia. Tudo bem. Então, pense num número que você consegue postar com qualidade, não qualquer besteira, não uma frase motivacional só para dizer que postou. E pense, eu consigo postar 3 vezes por semana, 3 conteúdos top. Então, você mantém essa frequência e poste 3 vezes por semana sempre, até que você consiga aumentar e postar mais de 3 vezes por semana. Então, é preciso que haja essa frequência e essa constância. A gente precisa ter constância. Com certeza. E aí, o que eu tenho visto bastante, muitas vezes as pessoas postam alguma coisa, tem um monte de comentário, e outras o pessoal só coloca um coraçãozinho e a vida que segue, né? E isso é muito normal, assim, não é? Às vezes as pessoas têm até preguiça de falar, nossa, gostei, eu responder uma pergunta que você fez, né? E aí eu chamo daquele post que você vê até, né, aquela palhinha voando assim, né?
Não é que muitas vezes o conteúdo foi ruim, porque teve um monte de coraçãozinho. Mas as pessoas, como você mesma diz no curso, o povo tem preguiça. Preguiça de eu ler. falo muito que eu falo assim, o seguidor é preguiçoso. A pessoa, se você fizer um vídeo de 10 minutos falando sobre algo de uma dica de inglês, pode ser o conteúdo mais top, mas o vídeo que você fizer em 1 minuto explicando um negócio bem rapidinho, ele vai ter mais visualização, porque o seguidor é preguiçoso. Então essa é a regra número 1. Por isso que eu falo assim, que a biografia, que é aquela frasezinha que aparece lá, ela tem que ser muito específica, porque às vezes o teu seguidor, a pessoa, o teu seguidor não, a pessoa que entrou no teu perfil, que ainda não é teu seguidor, ela olha para aquela frasezinha assim, 1 segundo. E se ela não entender o que você faz e como você pode ajudar ela vai, o dedinho nervoso, como eu falo, já vai sair ali, ela nem vai seguir o teu perfil. Então a biografia ela precisa ser clara, porque o seguidor é preguiçoso. Ele não vai rolar lá para olhar todos os teus conteúdos, para ver se eles são bons, para decidir se ele vai te seguir. Ele vai olhar o que está escrito na bio, se fizer sentido para ele, ele vai seguir o teu perfil ou não. Uhum. Mas assim, até aproveitar esse gancho que você falou, tem uma coisa que é muito básica, mas que às vezes é importante falar, porque às vezes eu falo isso no curso, né? Às vezes o que é básico para mim pode não ser básico para quem não está estudando sobre marketing digital. Isso se aplica para um perfil que não é público. Já vou falar disso, vou até anotar aqui, porque é importante falar sobre essa questão do perfil público e do perfil privado. Tá. É que a Van é engenheira, tá? Caso isso ajude. Tá, beleza. Mas o perfil dela deve ser privado, porque ela perguntou assim, isso se aplica, tá, beleza. Então, vou falar primeiro só do que você falou sobre os curtir. Gente, assim, ó, curtir. Pensem em vocês, quando vocês estão rolando o dedinho nervoso no feed. Tudo que você curte, você lê, ou você curte porque fala assim, a Jana é bem legal, vou curtir esse post dela. Nossa, a Bia deu uma live boa hoje, vou curtir. A maioria das pessoas curte por curtir. Então, curtidas não medem engajamento, tá? Se você tem um post com 100 curtidas, não ache que isso é um bom engajamento, tá? Porque curtidas não pagam boleto. Na verdade, nem nada, seguidor também não paga boleto, mas a curtida menos ainda. Por quê? Pela ordem de importância para o algoritmo, o que menos importa são as curtidas. Aliás, visualização importa menos, né? Mas na ordem ali, pensando entre curtida, comentário, compartilhamento e salvamento, curtidas ficam em último lugar para o algoritmo. Depois vem comentários, depois vem compartilhamentos do conteúdo com outras pessoas e em primeiro lugar vem salvamento. Então, quando você clica embaixo do seu post, ver informações, lembrando que isso só para quem tem conta pública e comercial. Quem não tem conta comercial não consegue analisar as métricas. Então, quando você tem uma conta comercial, você vai embaixo do post, naquilo que está escrito em azul, se não me engano é ver publicação, ver desempenho da publicação, você vai clicar ali e vai aparecer quantas pessoas salvaram, quantas compartilharam, quantas comentaram e quantas curtiram. O salvamento é o que mais conta. O salvamento, ele tá no topo. Ele só não conta mais do que a pessoa te chamar no direct. Quando a pessoa interage com você por direct, teu engajamento aumenta mais. Mas entre esses 4 que tem ali embaixo para a pessoa, essas 4 ações para a pessoa fazer, salvamento tá no topo. Então, você precisa fazer um post bom que a pessoa olhe e fale assim, nossa, essa dica é muito boa, eu preciso consultar ela mais tarde, então eu vou salvar para deixar ela guardadinha aqui. Ou então ela fala assim, vou compartilhar com uma amiga porque esse conteúdo é muito bom e ele merece chegar em outras pessoas. Isso também conta muito. Então, pensa sempre a longo prazo. Salvamentos e compartilhamentos vão aumentar o engajamento, tá? E agora falando aqui com a Van. Então é o seguinte, ó. Primeiro, e aí é uma opinião minha, não vejo motivo para uma pessoa ter um perfil privado, tá? Nenhum. Acho que a pessoa que tem um perfil privado, só se ela quiser, assim, ter ali para colocar fotos da família, tipo assim, não tem intenção de se posicionar como profissional. Então, ela não vai divulgar o trabalho dela, ela simplesmente vai ter um perfil para colocar fotos da família, para ter pessoas ali seguindo ela que sejam da família, sejam amigos, mas não vai se posicionar profissionalmente.
quem pretende colocar, se posicionar e colocar os seus produtos, oferecer os seus produtos, os seus serviços, mesmo que oferecer, quando eu falo oferecer, não é assim, ó, você não quer comprar de mim? Não, é oferecer, mostrando, gerando conteúdo de valor. Tem que ter perfil, conta comercial, perfil aberto. Por quê? Porque, lógico, né? Como que uma pessoa... Acontece muitas vezes da pessoa faz uma propaganda e fala, eu trabalho com tal coisa. Aí você vai entrar no perfil, o perfil é privado. Falo, gente, não, então você não trabalha com tal coisa, porque como que eu vou conseguir chegar até você, ver o que você pode me oferecer se o teu perfil é fechado, tá? E outra, a análise das métricas. Então, assim, é muito importante analisar métricas, né? Eu preciso saber quais os meus posts estão performando bem e quais não estão, porque daí eu entendo o que a minha persona prefere. A minha persona gosta mais quando eu publico vídeo ou texto. A minha persona gosta mais de vídeos com dicas ou de vídeos onde eu faço um tutorial, por exemplo. Então, quando eu consigo analisar as métricas, eu consigo entender o que performa melhor e o que performa pior para mim já excluir ali da minha linha editorial. E eu só consigo fazer isso quando eu tenho uma conta comercial. Legal, legal. É importante aí saber qual é o propósito primeiro de você ter um perfil. E daí em diante, você conseguir desenvolver. Mas como aqui normalmente, como eu te expliquei, Bia, uma das razões que eu te chamei foi porque eu procuro trazer para fazer live comigo pessoas que ensinam. Pessoas que estão neste mundo de ensinar, de aprender, né? Porque essas pessoas normalmente sabem a importância do aprendizado, né? E uma das coisas que eu tento buscar hoje em dia é o que é importante para as pessoas aprenderem para chegar até o sucesso, né? E algumas vezes, durante o seu curso, você menciona o Canvas, por exemplo, outras ferramentas, e algumas vezes você falou, olha, se você pesquisa em inglês, você tem muito mais opções, né? Com certeza. E aí... Até as próprias cores, quando você vai definir uma paleta de cores, no Canva Palette Generator, tem lá para você escolher as suas cores, né? Que até isso também é um módulo todo do curso, a parte de identidade visual. E o que acontece? Quando você digita amarelo, até aparece as paletas, mas não aparecem todas. Quando você digita yellow, aparece um monte de opções. Então, assim, até as cores. Quando você está procurando uma seta, se você escrever seta, aparece algumas setas. Quando você coloca em inglês, aparece um monte. Então, assim, a gente precisa saber o básico, né? Eu falo para a Jana que eu até sou meio frustrada com a questão do inglês, porque eu fiz muitos cursos, eu aprendi e eu não continuei a prática, que é fundamental. A questão de você conversar até com você mesmo em inglês, né? Então eu perdi a mão, ou perdi a boca no inglês. A gente fala perdi a mão, perdi o costume. E hoje eu sinto dificuldade, facilidade para ler e dificuldade para me comunicar. Acho que é mais vergonha mesmo de falar da forma errada e tal. Então o aprendizado, ele precisa ser praticado. Não é só você aprender, eu vou aprender sobre marketing, pronto, aprendi, coloquei dentro do meu cérebro e pronto. Não. Por isso que quando o meu curso eu falo assim, as aulas são liberadas de semana em semana. Por quê? Você assiste uma aula e você tem que colocar em prática durante a semana, porque se você não praticar, não vai adiantar nada. O conhecimento, ele só serve para duas coisas na vida. Ou para você aplicar, ou para você passar ele para outras pessoas, senão ele não serve para mais nada. Se é para ficar guardado para você, melhor você nem perder tempo aprendendo, porque não vai servir para nada. Então, pensa sempre nisso, que o conhecimento, ou você passa ele adiante, ensina pessoas, ou você aplica, coloca tudo em prática na sua vida, no seu trabalho, ou então melhor nem aprender nada, porque senão você vai estar perdendo tempo, né? Tempo e dinheiro. Exato. E no meu caso, por exemplo, eu poderia ter dito assim, eu sou professora de inglês, para que eu vou aprender marketing digital? Para que eu vou aprender coaching? Para que eu, entendeu? Eu poderia ter dito isso. Mas, por exemplo, fazer curso com você, fazer o curso de coaching, fazer o curso de PNL, fazer todos os cursos que eu fiz,
tem me ajudado a ser uma professora melhor. Com certeza, é o sair da bolha que eu falo, né? Às vezes a pessoa, ela trabalha com, vamos supor, como a Calvan, que é engenheira, né? E aí ela fica numa bolha, então ela só estuda sobre engenharia, só estuda aquilo, e não sai da bolha. Mas se ela tem formação nisso, ela já sabe muita coisa sobre isso, então ela precisa aprender outras coisas que vão ajudar ela naquele conhecimento que ela já tem. Porque, cara, uma pessoa fazer uma faculdade de engenharia, que é uma das faculdades mais difíceis que tem um monte de cálculo, ela já tem que ser uma pessoa muito inteligente. Com toda certeza, ela já adquiriu um conhecimento gigantesco. Então, ela vai continuar se atualizando, mas ela precisa estudar outras coisas que vão agregar. E o marketing digital, todo mundo que tem negócio precisa saber o básico. Porque senão, como que você vai mostrar para as pessoas? Porque você pode ser o melhor médico, o melhor dentista, o melhor fisioterapeuta, você pode ser o melhor do mundo, mas se você não mostrar isso para as pessoas, você vai ser o melhor só para você. Você não vai ser o melhor para os outros, você não vai ter a oportunidade de mostrar o teu trabalho para outras pessoas. Então, o marketing, eu falo que é disciplina obrigatória na vida para todas as pessoas, assim como conhecimento básico em línguas, porque ele vai ajudar dentro da profissão. Tem livros, por exemplo, que em inglês porque os livros são traduzidos para o português, mas você lê eles em inglês, eles têm muito mais coisas, né? Assistir séries, né? Às vezes é totalmente diferente a tradução para o português. Então, tem coisas que você, fazendo no inglês, elas te ajudam muito mais, né? Então, é fundamental. Legal. E assim, você utilizou desse recurso para você aprender o que você sabe sobre marketing digital agora? Qual recurso você fala? De saber um pouco de inglês? Você fez pesquisas lá? O material veio de lá para suas pesquisas? Algumas coisas, sim. Então, assim, principalmente dentro desses programas que eu te falo, né? Do Canva e tal, algumas pesquisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que buscar as palavras em inglês. Eu tenho um livro aqui, na verdade eu tenho um livro em português, eu tenho um livro que eu gosto, que é de coach, eu tenho ele em português, e a versão dele em inglês eu tenho em PDF, e a versão em inglês dele é muito mais completa. Então, assim, hoje eu não me sinto confortável ainda. Assim, eu acho que é muito, até um pouco de insegurança, né, na questão da língua. Então, assim, não, eu vou ler em português porque é mais fácil, mas na verdade o nosso cérebro, ele precisa ser exercitado para sair da zona de conforto. Por exemplo, eu morava numa cidade, fazia 16 anos que eu morava no interior do Mato Grosso do Sul, faz 2 meses que eu tô morando no interior de Santa Catarina. Isso é uma saída da zona de conforto gigantesca, porque assim, você começa a ter que andar por lugares que você nunca andou, e isso é muito bom para o cérebro. Num primeiro momento é ruim, porque a gente sai muito da zona de conforto, né? Por exemplo, você vai numa padaria, você tem que usar um GPS para ir, às vezes, um negócio que é 1 quilômetro de casa, porque você ainda não sabe direito o caminho. Então, assim, eu brinco que eu estou me forçando agora a não usar mais GPS para ir decorando os caminhos que eu faço, para ir fazendo, porque tudo é trilha neural, né? A gente vai fazendo novas trilhas neurais dentro do nosso cérebro. E essas trilhas, elas previnem, inclusive, doenças como Alzheimer, por exemplo. Porque você vai exercitando, é como um músculo, né? Você vai trabalhando na academia, você vai fazendo o exercício do teu cérebro. E isso é fundamental. E o aprendizado, ele nos traz isso. O aprendizado, ele é como se fosse uma ginástica para o nosso cérebro. O aprendizado traz esse fortalecimento, digamos assim, do bíceps cerebral. Vamos pensar assim, como se fosse um bíceps. Exato. A Bebeta está falando que a nova era pede múltiplos saberes. Eu concordo totalmente com ela. Não tem mais esse negócio de você precisa saber só você tem que saber português, matemática, português para falar bem, matemática para não ser passado para trás na hora da conta ali na loja. Tipo, básico, não tem mais isso. Hoje a gente precisa saber mais, precisa ir atrás de mais. O próprio cliente, os nossos clientes, eles já não querem mais do mesmo, né? Eles querem mais. Então, assim, para você entregar mais, você precisa estudar mais, precisa estar sempre conhecendo, se aperfeiçoando. Exato. Eu tanto concordo com você que depois da minha live, eu tenho um curso de certificação, mais uma certificação.
Então, assim, é importante a gente estar sempre buscando expandir esse conhecimento. E aí, o que eu vejo bastante nessas minhas buscas de expandir, né? Que a maioria das pessoas, quando se comunica com a gente no marketing digital, seja em qualquer área, tá? 3 passos daquilo, 7 passos daquilo outro, 5 passos daquilo outro. O que você acha dessa comunicação no marketing? Olha, eu optei por não fazer o chuva de posts que eu falei dessa forma, né? Porque, assim, 7 passos. Então, assim, me dá a impressão que a pessoa só vai falar os passos, mas não vai te explicar como você fazer. Então, assim, é lógico, né? É uma coisa muito óbvia que quando você vai fazer um workshop gratuito, quando você vai participar, né? É muito óbvio que você não vai ter ali no workshop tudo que você vai ter dentro do curso da pessoa. Isso é óbvio, até porque, por exemplo, o meu curso ele tem 8 módulos, o curso novo, né? Não o de vocês eram 4. Agora, o curso agora ele está bem reestruturado. Hoje são 8 módulos. Então, assim, 8 módulos, cada módulo com mais ou menos de 5 a 10 aulas dentro de cada um. É impossível fazer isso num workshop de 2, 3 horas. Então, o workshop, ele sempre vai dar, tanto o workshop quanto uma live, ele sempre vai te dar uma parte, ele sempre vai te dar uma parcela, é como se fosse assim, para você sentir o que vai ter dentro de um curso maior. Só que, assim, essa questão dos passos, eu penso assim, você até pode dar os passos, mas você precisa, então, pegar um deles e ensinar a pessoa como aplicar, mesmo que você não consiga explicar a todos, né? Eu prefiro trabalhar dessa forma. Mas assim, gente, eu não tô falando que tá errado, tá? O que os outros fazem, Não, muito pelo contrário. Dentro do marketing existe linhas, como existe dentro da medicina, como existe dentro da engenharia, existem linhas de pensamento. Então, assim, tem pessoas que pensam de uma forma e tem pessoas que pensam de outra. E tá tudo bem, não é antiético, não é ilegal, não tem nada de errado. É o tipo de marketing que as pessoas fazem. Então, eu vou dizer para ela o que ela tem que fazer, mas eu não vou dizer como para que ela compre de mim. Tá tudo bem, não tem nada de antiético. O que eu penso? Eu vou dizer como, eu vou dizer o que e vou pegar pelo menos uma parte e vou ensinar ela a fazer pelo menos uma para ela sentir, para ela ver se ela gosta de mim, para ela ver se ela gosta da forma como eu explico as coisas, para ela ver se ela se conecta e se vale a pena ela comprar um curso ou uma consultoria minha. Então é mais ou menos assim, esse é o meu tipo de marketing hoje. Entendi. E assim, essa é uma coisa que não dá para a gente entender do dia para a noite, né? Assim, na relação de eu uso essa forma ou aquela forma. É o que faz sentido para você. Exatamente. Precisa fazer sentido. E assim, se não fizer sentido para mim, eu não vou passar a verdade para as pessoas, né? Então tudo funciona mais ou menos assim. Se não faz sentido dentro de mim, eu não vou me sentir confortável, eu não vou me sentir à vontade para passar para as outras pessoas. Então, precisa fazer sentido. Por exemplo, agora, 11h15 eu tenho uma consultoria. Porque então, o que acontece? Eu trabalho hoje de 3 formas. Então, eu trabalho com consultoria, que é um trabalho individualizado, personalizado, onde eu pego a pessoa na mão, ensino ela a fazer. Eu tenho o trabalho de social media, onde eu só faço as postagens e as legendas para a pessoa, eu não ensino ela a fazer nada, eu faço os posts dela, mas é ela quem vai estudar a persona dela, é ela quem vai me passar quem é a persona para que eu possa fazer posts de acordo com a persona. E eu tenho os cursos online, que aí ele é como se fosse a consultoria, só que a pessoa que vai lá assiste, ela tem a minha assessoria, meu suporte técnico do curso, mas ela não me tem ali os 30 dias só para ela, digamos assim, como na consultoria. Então, são as formas de trabalho, né? Cada forma tem a sua peculiaridade, cada forma, mas qual que é melhor para mim? Depende do que a pessoa precisa. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade de fazer os posts. Mas eu quero aprender, então vamos fazer consultoria. Não, eu não quero aprender, eu prefiro que você faça. Então, é um serviço de social media. Não, eu quero aprender, mas eu prefiro fazer no meu tempo e assistindo as aulas gravadas. Então, é o curso. Então, a pessoa precisa saber o que é melhor para ela. Entendi. E assim, quando a gente... Existe também algumas coisas que eu ouvi de assim, nunca
contrate alguém para fazer post para você. Porque a pessoa nunca vai saber exatamente o que você quer passar para o seu público. E isso, se isso fosse verdade, a gente não teria tanto... O meu conflito é justamente esse. Se isso é verdade, como é que as grandes empresas atingem a tanta gente? Na verdade, assim, você não pode pegar vou pegar o meu tio para fazer um posting para mim, porque ele não tá fazendo nada da vida mesmo, ele pode fazer isso para mim. Não vai fazer sentido. Agora, quando você decidir, vou pegar alguém para fazer para mim, precisa ser uma pessoa treinada para isso, tá? E assim, a frase que eu falo para todas as pessoas: ninguém conhece a sua persona melhor que você. Essa é o que eu falo quando as pessoas me perguntam se vale a pena contratar o meu serviço de social media. Eu não conheço a persona da Jana tão bem quanto ela. Mas o que acontece? Aí ela fala: não, Bia, mas eu não tenho tempo de postar, eu prefiro focar nas minhas aulas, eu não quero fazer esse serviço, eu não gosto, eu não quero aprender. Não, tudo bem. Mas nós vamos fazer uma sessão de briefing, que eu falo, né? Que o briefing, ela vai me passar todos os dados. Eu preciso sentir a persona dela aqui também, sentada junto comigo, da mesma forma que ela sente, para que eu possa captar a essência do trabalho dela e possa fazer postagens que realmente vão atingir a persona dela. Então, assim, não é qualquer pessoa que tá ali sem fazer nada para fazer um post para mim, porque provavelmente ela não vai conhecer a minha persona. Então, existe um trabalho. Esse, por exemplo, essa reunião que eu tenho agora, 11 horas, com uma pessoa, ela é coach, eu vou fazer uma reunião para entender quem é a persona dela, quem é que ela quer atender, qual é a transformação que ela oferece, para que eu possa fazer as postagens para ela, porque ela decidiu se dedicar integralmente ao estudo do trabalho dela e ela não quer fazer as postagens. E tá tudo bem. Entendi. Existe muita coisa sobre marketing digital atualmente e a gente, assim como na minha área, a gente tem que dar uma filtrada, né? Porque o que acontece? A galera pega lá, tá na internet, então é verdade, vamos absorver e passar para frente. E não é bem assim, né? A gente precisa ter a coisa mais centrada. Vamos ver tudo, mas também filtrar a informação que está sendo passada. Né? Eu fui muito criticada na minha comunicação digital justamente por isso, porque eu achava que tudo que estava ali era o correto, era o que eu tinha que fazer, a pessoa sabia o que estava falando, né? E aí, quando eu comecei a filtrar, eu vi que não era bem assim, que aquilo estava me prejudicando, que estava mais atrapalhando do que ajudando. E esse é um dos pontos que eu gosto de tocar. Se você aprende a aprender, a estudar, a filtrar a informação, você não cai nesse tipo de armadilha, como eu caí e muita gente cai até hoje, né? Exatamente. É fundamental. Então, assim, é filtrar, entender que existe muita informação fake, né, no mundo digital, muita. Hoje a internet ela veio para facilitar a nossa vida, mas infelizmente ainda tem pessoas que usam de uma forma muito negativa, né, disseminando informações mentirosas, informações que não fazem sentido, às vezes até porque as pessoas também acham, às vezes, que estão fazendo um bem em compartilhar e, na verdade, não vão pesquisar se aquilo é verdade ou não, mas é fundamental. Eu, por exemplo, é muito difícil compartilhar alguma coisa, assim, que eu vejo, agora na época da pandemia surgiram todos os tipos de assuntos, né? Quem faz a vacina vai ser contaminado e, assim, todo tipo de coisa existe. Então, a gente precisa, antes de sair divulgando as coisas, pesquisar. Vai lá, pesquisa, vai lá no site do Ministério da Saúde, vê se faz sentido aquilo ali, antes de sair mandando para um monte de gente, senão a gente acaba sendo cúmplice, digamos assim, dessas informações erradas, fake. Uhum. E com relação a uma questão de conteúdo, se você pudesse escolher um índice que a gente tem que focar, por exemplo, para nós leigos, tá?
um índice que falaria assim que seria o nosso sinal de alerta, esse conteúdo não está bom. Qual que seria esse índice? Se a gente pudesse fazer só baixo engajamento. Se não está tendo entrega, né? E aí, para saber se o engajamento tá bom, tem que ter uma conta comercial, como eu falei, para você ver as informações, né? Para quantas pessoas foi distribuído. Se o teu post está sendo distribuído para menos que 5% das pessoas que te seguem, é porque o teu post está ruim. Tuas postagens estão ruins, não estão conectando com a tua persona, não estão indo na dor ou no desejo dela. Então é a hora de rever essas postagens, né, e ver o que está acontecendo. Então o engajamento está ruim, não está tendo salvamento e compartilhamento principalmente. Comentários, só aqueles comentários do tipo linda, maravilhosa. Isso não é comentário porque assim, uma pessoa que quer comprar de você, ela não vai mandar um comentário linda, maravilhosa, ela vai falar, nossa, que interessante isso que você postou, gostei. E isso é um comentário que mostra que está engajado. Agora, se só tiver comentário de familiar, de amigo, falando esse tipo de coisa, é porque o teu engajamento está ruim. Então é hora de começar a rever os posts e ver o que você pode fazer aí para ajustar. Uhum. E com relação à compra de seguidor, esses grupos de engajamento, qual a sua opinião a respeito disso? Na verdade, assim, é bem curta e grossa, né? Não, zero. A automação, ela vai acabar com o teu perfil, né? A automação, contratar aqueles programas que segue e deixa de seguir para ganhar seguidor. Primeiro que isso é proibido pelo Instagram, você pode perder sua conta. Segundo que vai atrair um público que não quer comprar nada de você, não tem o menor interesse em você, então o seu engajamento vai lá embaixo, vai ferrar com o teu perfil. Primeiro. Compra de seguidores, pior ainda, porque na verdade você está comprando pessoas que não são a tua persona, que não são sequer o teu público-alvo e talvez muito menos se interesse pelo nicho que você atua. Então, não. E grupo de engajamento, assim, vai aumentar teu número de seguidores, vai aumentar teu ego para nada, porque também, provavelmente, grupo de seguidor, aquelas pessoas ali, talvez de 100 pessoas de grupo de engajamento, talvez de 100 pessoas, talvez se interesse mais ou menos por o que você fala. Então, não. Para mim, são 3 coisas. A melhor forma de ganhar seguidor é fazer conteúdo de valor, fazer conteúdo bom. Hoje, no meu perfil, atualmente, com o tipo de conteúdo que eu posto, eu ganho uma faixa, um saldo positivo de 200 seguidores por semana. Então, assim, como era no passado, eu ganhava um seguidor e perdia 50. Normalmente era assim, quando eu fazia as coisas tudo errado, né? Então, meu saldo era sempre negativo. Então, você vai analisando ele aparece ali nas informações, quantos entraram e quantos saíram. O teu saldo tem que ser sempre positivo. Se você tiver com saldo negativo, é porque tem alguma coisa errada. Bom, Bia, eu agradeço imensamente pela sua participação aqui com a gente. A gente ainda tem um tempinho, então eu quero que você faça aí passe pra gente os detalhes que você possa passar por esse workshop. Eu já estou assim a dois passos do computador esperando você lançar para me inscrever. Na verdade, assim, ó, eu vou falar rapidinho, até porque eu tenho uma cliente agora 11 horas, eu estou aqui 5 minutinhos atrasado. Então, assim, eu vou falar do workshop. Então, amanhã, lá na minha bio, vai ter um link para você se inscrever gratuitamente para o Chuva de Posts, que é o workshop que vai te ajudar justamente a produzir conteúdo que vá conversar com a sua persona, tá? Então, eu vou falar nesse workshop sobre persona e vou falar sobre produção de conteúdo. Vai estar, quando você se inscreve, você tem lá o que vai ser abordado, né? Na páginazinha que vai ter lá, deixe seu nome e seu e-mail aqui. Vai ter o que vai ser abordado. Você vai ser convidado também para participar do grupo do Telegram, o grupo específico das pessoas, né, que se inscreveram para o workshop. Nesse grupo a gente vai ter até o dia do workshop, a gente vai ter muita entrega de conteúdo. Então, assim, amanhã, não sei ainda o horário, mas eu acredito que à tarde já vai estar lá o link para vocês se inscreverem. Vamos ver se você vai ser a primeira, Jana. Espero que sim. Bom, gratidão novamente, Bia, e a gente se vê no seu workshop. Tá bom, então. Espero vocês lá. Obrigada, Jana. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês.
Brigadão. Beijo. Beijo, gratidão de verdade. Pessoal, olha, quem tiver interesse, vai lá na minha bio e pode ter acesso ao meu grupo de dicas de inglês pelo Telegram, que é gratuitamente. Tem um grupo também para você se promover, para você promover os seus posts e falar sobre você, que chama-se Divulga Amigo. E você tanto pode fazer parte do grupo do WhatsApp quanto do Telegram. Eu sempre recomendo do Telegram porque cabe muita gente e quanto mais gente vê o seu post, o seu produto, mais chances a gente tem de atingir o nosso público. Então, faça parte você também do Divulga Amigo e do meu grupo no Telegram de dicas. Acompanhe, participe. Todos os dias no Stories eu coloco uma caixinha de pergunta, a qual eu gravo um vídeo no final do dia respondendo a sua pergunta, a sua dúvida específica de inglês. Então, mesmo que eu não seja a sua professora, se você quiser colocar lá a sua pergunta, eu terei o maior prazer em responder. Espero que essa visita da Bia aqui, explicando um pouquinho sobre marketing, eu confio muito no trabalho dela, porque ela me ajudou muito e ela é uma pessoa assim, sem frescura para ensinar, ela ensina mesmo. Então eu gosto de professor que gosta de ensinar e a Bia é uma delas. O link dela vai ficar gravado com essa live, eu vou deixar gravado e vou colocar lá como vocês encontram ela pelo IG dela, ok? Então, aguardo todos vocês lá nos grupos, participando dos stories, fazendo suas perguntas e vamos movimentar o meu perfil. O que vocês acham, pessoal? Beijos e até o próximo Saturday with Jana.